A coagulação do sangue é um processo essencial para a proteção do corpo. Quando ocorre um corte ou uma lesão, várias proteínas chamadas fatores de coagulação são ativadas em sequência, trabalhando junto com as plaquetas para formar uma rede de fibrina. Essa rede funciona como um tampão, que estanca o sangramento e permite que o tecido se regenere. Em um corpo saudável, esse processo acontece rapidamente, evitando a perda excessiva de sangue e protegendo o organismo contra complicações. Mas em algumas pessoas, esse processo não ocorre de forma eficiente. Quando há um sangramento, o corpo demora mais para formar o coágulo, aumentando o risco de perda de sangue. Isso acontece porque os fatores de coagulação, proteínas essenciais para organizar a rede que estanca o sangue, estão ausentes ou em quantidade insuficiente. Essa doença se chama hemofilia, uma condição genética que afeta a coagulação do sangue. Mas por que a hemofilia é considerada uma condição genética? A hemofilia é causada por alterações em genes localizados no cromossomo X. Por ser uma condição recessiva ligada a esse cromossomo, afeta quase exclusivamente os homens, já que possuem apenas um X. Se houver mutação, não há outro para compensar. As mulheres, por terem 2 cromossomos X, geralmente não desenvolvem a doença, mas podem ser portadoras e transmitir o gene alterado aos filhos. Entre os genes do cromossomo X estão o F8, que produz o fator 8, e o F9, que produz o fator 9. Esses genes funcionam como instruções para fabricar proteínas chamadas fatores de coagulação essenciais para estancar sangramentos. Quando há deficiência do fator 8, chamamos de hemofilia tipo A. Já quando há ausência do fator 9, chamamos de hemofilia tipo B. A hemofilia tipo A tem cerca de 80 a 85% de prevalência e a do tipo B tem cerca de 15 a 20%. Existem ainda a hemofilia adquirida, que não é genética, mas surge quando o próprio organismo começa a produzir anticorpos chamados inibidores de coagulação, que agem principalmente contra o fator 8. Por não demonstrar caráter hereditário, costuma aparecer após os 40 anos de idade e pode ocorrer em ambos os sexos. O diagnóstico de hemofilia geralmente começa com a suspeita clínica. Muitas vezes, os primeiros sinais aparecem após um acidente, cirurgia ou sangramento inesperado. O histórico familiar também é uma pista importante, já que nos casos de sangramento espontâneos ou dificuldades de coagulação, em parentes próximos levantam a suspeita. Na sequência, o médico realiza o exame físico e a avaliação dos sangramentos, observando se há hematomas frequentes, sangramentos em articulações ou outros sinais que indiquem deficiência de coagulação. Depois disso, entre os exames laboratoriais, o principal deles é o TTPA, ou tempo de tromboplastina parcial ativada, que avalia quanto tempo o sangue leva para formar um coágulo. Na hemofilia, o sangue demora mais do que o normal para coagular, indicando que algo está faltando no processo. É importante destacar que outros exames, como a contagem de plaquetas e o hemograma completo, geralmente aparecem normais, já que não depende dos fatores 8 e 9. Quando o TTPA está alterado, o próximo passo é a dosagem dos fatores 8 e 9 no sangue. Esse exame confirma se é hemofilia tipo A ou B e também define a gravidade, comparando a atividade do fator do paciente com o que seria normal em uma pessoa sem a doença. Se a atividade for menor que 1%, a hemofilia é grave, com sangramentos espontâneos frequentes em músculos e articulações. Em 1% e 5% é moderado, com sangramentos geralmente após traumas, mas podendo ocorrer também de forma espontânea. Já entre 5% e 40% é leve, e os sangramentos costumam aparecer apenas após procedimentos ou traumas maiores. Portanto, o diagnóstico da hemofilia não depende de um único exame. Ele é resultado da combinação de histórico clínico, exame físico e testes laboratoriais específicos, que juntos confirmam a doença e orientam a conduta médica. O tratamento da hemofilia é complexo, pois ainda não há uma cura definitiva. Felizmente, existem terapias capazes de controlar a doença, prevenir complicações e proporcionar qualidade de vida aos pacientes. A base do tratamento é a reposição do fator de coagulação ausente, que pode ser feita de 2 maneiras: sob demanda, durante um sangramento, ou de forma profilática, com doses regulares do fator para prevenir hemorragias. A profilaxia é altamente considerado o tratamento mais indicado, principalmente para casos de hemofilia grave, pois reduz sangramentos espontâneos, protege músculos e articulações e permite uma vida mais ativa e saudável. O tipo de concentrado depende da forma da doença, fator 8 para hemofilia A e fator 9 para hemofilia B.
Medicamentos adjuvantes também podem ser usados para controlar sangramentos menores em situações específicas. O tratamento, porém, não se limita ao uso de medicamentos. Os cuidados no dia a dia também são fundamentais. É preciso evitar esportes de contato que aumentam o risco de traumas, enquanto atividades de baixo impacto, como natação e caminhada, são recomendadas para fortalecer músculos e articulações. Também é essencial informar a condição em qualquer procedimento médico ou odontológico, garantindo a segurança durante intervenções. Embora ainda não haja cura, os avanços no tratamento permitem que os pacientes vivam com segurança, autonomia e qualidade, desde que sigam corretamente a terapia e mantenham os cuidados necessários. Novos avanços no tratamento. Nos últimos anos, surgiram avanços importantes no tratamento da hemofilia, oferecendo mais opções e melhor qualidade de vida para os pacientes. Os fatores de ação prolongada são versões modificadas dos fatores 8 e 9, que permanecem ativos por mais tempo, reduzindo a frequência das infusões e facilitando o manejo da doença. Esses tratamentos já estão disponíveis e são indicados principalmente para pacientes com hemofilia grave ou moderada. As terapias não baseadas em fatores tradicionais atuam imitando a função do fator 8 e prevenindo sangramentos, especialmente em pacientes que desenvolveram inibidores. Elas oferecem uma alternativa segura e prática sem depender de sangue doado. A terapia gênica busca corrigir o defeito genético que causa a hemofilia, introduzindo um gene funcional que permite a produção do fator de coagulação ausente. Estudos clínicos mostram resultados promissores, mas a terapia ainda está em fase de pesquisa e não está amplamente disponível. Esses avanços demonstram como a medicina está ampliando as possibilidades de tratamento, oferecendo mais segurança e qualidade de vida aos pacientes com hemofilia. A hemofilia pode afetar a vida física e emocional dos pacientes, trazendo preocupações como sangramentos, dores e limitações nas atividades diárias. Por isso, o acompanhamento médico contínuo, aliado ao suporte da família e uma equipe multidisciplinar, é essencial para promover bem-estar e qualidade de vida. Cuidar da saúde física e também do aspecto psicológico ajuda o paciente a viver com mais segurança, autonomia e confiança em suas atividades cotidianas. Se houver suspeita de hemofilia, procure o hemocentro ou serviço de saúde especializado. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado fazem toda a diferença para garantir qualidade de vida e bem-estar.